Cavalo Branco da Revelação. No vídeo de hoje, um texto escrito por Abraão de Almeida e publicado no jornal Mensageiro da Paz na segunda quinzena de agosto de 1941. Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Se inscreva no canal, comenta, curta, compartilha e ative o sininho das notificações. Há dias estava eu passando por alguns minutos de insônia quando me pus a meditar sobre os acontecimentos mundiais. Insensivelmente, entrei em reflexões sobre os cavaleiros do Apocalipse, detendo particularmente a minha atenção sobre o primeiro, o branco. Esse primeiro cavalo que sai do livro selado é o único que não tem uma qualificação expressa no texto sagrado. Por isso mesmo, várias são as conjecturas que se têm feito a seu respeito. Assim estava eu meditando quando, de memória, passei em revista algumas opiniões que se têm levantado sobre a significação do referido cavaleiro. A primeira acepção sobre esse cavaleiro recai sobre o Senhor Jesus. Seria quase desnecessário refutar essa ideia, mas considerando o interesse de esclarecer novos discípulos que sempre surgem na igreja, não é demais analisarmos ainda uma vez. Não se trataria nunca do Senhor Jesus, pois o próprio aspecto da cena nos autoriza a negá-lo. Jamais o Filho de Deus seria igualado ou ombreado à guerra, fome e morte, tendo-as por companheiras. Não podia ainda ser o Senhor Jesus, pessoa real, comparado a meros símbolos. Seria também absurdo que ele fosse cavaleiro e ele mesmo abrisse o selo para dar saída a si próprio. Nunca também se compreenderia que o nosso Jesus saísse para vencer se ele já venceu e já tem uma vitória segura com respeito à terra e à criação, e se ele entra ali numa fase de juízo sobre todo o objeto do seu triunfo. Sobre o triunfo de Cristo, nos restringimos aqui às acepções apocalípticas, sem entrarmos em considerações com respeito à sua natureza eterna de Deus. A segunda versão, corrente, recai sobre a pessoa do anticristo. A cor branca significaria sua aparência de justiça no governo da terra. Talvez se pudesse aceitar essa conjectura, mas me parece de algum modo incongruente que essa qualidade da cor branca fosse usada como um símbolo de justiça apenas aparente, sem uma ressalva disso no próprio texto. Ainda mais se considerarmos que o cavalo sai na presença de Jesus, diante de quem não há lugar para aparências. De fato, Paulo, 2 Coríntios capítulo 11, fala sobre os falsos apóstolos. Diz que até Satanás se pode transfigurar em anjo de luz e os seus ministros em ministros de justiça, mas esta mistificação nem pode iludir um simples crente que tenha a unção de Deus. Seria talvez muito forte a hipótese de que pudesse haver mistificação da cor branca diante do Cordeiro. A terceira acepção que conheço é que esse cavalo represente a justiça que precede todos os atos divinos e que, por isso, haveria de descer antes das 3 calamidades. A essência desse juízo se compreende e se louva, mas ainda não pode satisfazer, por isso que a justiça de Deus não se chocaria desse modo no seu próprio símbolo. A qualidade alva do cavalo, junto com as armas humanas, arco do cavaleiro, seria então um homem executando a justiça divina? Não é o caso que já se tem dado em várias ocasiões, que Deus tem tomado homens para executores da sua justiça, mas é Deus quem vence e sai para vencer na execução das suas maravilhas. Resta-nos, parece, uma outra conjectura, a qual chegou-me à mente nas minhas meditações. O cavalo branco, com cavaleiro e arco, seria a paz armada, a paz humana, a ideia de pacificação que sempre existiu no mundo e que há de vencer, embora de modo assaz, efêmero. Essa paz que se apoia na força. Essa paz que tem por seguidores os outros 3 cavalos sinistros. A paz que, segundo Paulo, é logo seguida de destruição. O primeiro cavalo saiu vencendo e, para vencer, quer dizer, venceu logo após, porém sai. E o segundo, que é a guerra.
Esse raciocínio nos parece fiel, porque essa guerra é justamente a que virá contra tudo que se chama Deus ou se adora. E tanto a paz citada como a guerra subsequente estão referidas igualmente pelo apóstolo em 1 de Tessalonicenses 5. Não resta dúvida que isso será obra do anticristo, mas o que pretendemos conhecer aqui é a acepção do cavalo branco. A Escritura diz: quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida. Consideremos que paz e segurança feitas pelos homens e para o homem sem Deus significa necessariamente a inclusão do pecado, logo é guerra contra Deus. No mundo jamais houve paz em tempo algum, sempre tem havido guerra ou guerras sorvendo sangue. Nessa ocasião, porém, haverá na terra paz e segurança pela primeira vez. Só depois disso é que se pode compreender o sentido do segundo cavalo que é enviado para tirar a paz da terra. Concluímos ainda que o segundo cavalo ainda não desceu à terra, pois ainda não houve aqui paz para que ele a viesse tirar. Se o primeiro cavalo já desceu, não o sabemos. Contudo, a ideia de paz já se aninha no coração dos homens. Cuidado! Quando houver paz, o segundo cavalo sairá logo após. Paulo já nos previu há quase 2 milênios. Abraão de Almeida. Adquira esse exemplar desse livro, ou virtual ou físico, vai fazer muito bem para você. E siga-nos também lá nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative o sininho das notificações.